Queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo doutrinário, mas gostaria de iniciar respondendo uma questão que a nossa irmã Mara, nossa eterna superintendente da Escola Bíblica Dominical, nos fez na semana passada, na postagem da nossa aula doutrinária. E ela nos perguntou se o ministério de Jesus começava no final do ministério de João Batista. E nós ficamos inquietados, respondemos ali, mas entendemos que essa questão que ela levantou é muito didática, pedagógica para a compreensão daquele texto, capítulo 4 de Mateus, versículo 12, o porquê Jesus deixara ali aquela região e dirigira-se outra vez a Galileia. Vamos seguir junto nesse estudo. Eu conto com a sua participação e, assim como Mara, espero que você possa também nos inquietar com suas perguntas, suas dúvidas e trazendo mais conhecimentos para que nós cresçamos no entendimento das Escrituras. Vamos começar dizendo fazendo a pergunta, melhor dizendo, por que Jesus, após a prisão de João Batista, deixa a região da Judeia e volta para a região da Galileia? Mateus 4,12, que nós estudamos na semana passada, continua sendo esse texto que nós vamos nos deter um pouco ainda, nos diz: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Nós queremos esmiuçar, nos aprofundarmos um pouco mais nessa relação. O que motivou Jesus sair de onde estava e retornar à Galileia? Entendo importante para isso que nós busquemos uma informação adicional na geografia bíblica para nós entendermos onde é que Jesus estava, para onde ele foi, né, a Galileia. Então, a questão que nós gostaríamos de cogitar aqui primeiramente é esta. Nós temos uma vasta região na Palestina, né, que vai do mar até lá, Damasco, lá em cima, que nos mostra, né, essa região como sendo uma região que foi conquistada pelos romanos. E quando acontece essa conquista romana, aí está um idumeu chamado Antípatro, de que havia dado a Roma grandes vitórias ao Império Romano dentro dessa área. E em recompensa a isto, Roma deu todo esse território para que ele pudesse governar. Quando Antípatro falece, herda toda essa região o seu filho Herodes, chamado o Grande. E Herodes, no final da sua vida, divide essa região pelos seus 3 filhos. E é justamente isso aqui que eu quero chamar a atenção. Esse primeiro círculo aqui, essa região arrodeada de azul, é justamente a região da Judeia. E quem está no controle dessa região é um dos filhos de Herodes o Grande, chamado de Herodes Aquileu. Essa outra região, cá, roxa, né? Está aqui pintada de roxa. Pintada de roxo. Aqui, Galileia
e Pérea é um outro filho dele chamado Herodes Antipas. E por último nós vamos encontrar aqui a região que o outro filho domina, que é chamado de Decápole. Aqui é Filipe. Isso é importante, né? Porque diz que Jesus, depois da prisão de João Batista, ele sai dessa região daqui, que é a Judéia, ele está na Judéia, é o local onde João Batista tinha o seu ministério, exercia o seu ministério, é onde nós vamos ver mais adiante alguns fatos relacionados à pessoa de Jesus muito importante que acontece aqui, conjuntamente a João Batista, e é justamente dentro dessa região que acontece essa situação que nós vamos decorrer. Jesus morou na região da Galileia por 33 anos, quer dizer, praticamente a vida toda. Se nós considerarmos que Jesus viveu 33 anos, 30 anos vivendo na Galileia e 3 anos no exercício do seu ministério, quer dizer, a maior parte da sua vida ele passou justamente na Galileia. Somente 1/10 do tempo da sua vida terrena ele exerceu o seu ministério. E aí nós vamos discutirmos mais adiante a questão do exercício desse ministério. Então o texto vai dizer que ele foi para a Judéia, né? Ele estava na Galileia há 30 anos, saiu e foi para a Judéia, onde se desenrolaram 2 marcantes fatos na vida de Jesus e também, comitantemente, no ministério de João. Esse primeiro fato é o seu batismo. Jesus sai da Galileia e vai para a Judéia, porque era aquela região onde João Batista estava exercendo o seu ministério, primeiramente para ser batizado. Esse é o primeiro fato na Judéia que Jesus precisava sair da Galileia e estar lá. O texto de Mateus 3:1 vai nos dizer o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus 3,13 nos declara: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então, o primeiro fato muito importante dessa saída da Galileia para a Judéia é o batismo de Jesus. Quero chamar a atenção aqui, me perdoe voltando aqui, de que o batismo de Jesus se situa aqui nessa região. Nós falamos da Judéia, a Judéia é tudo isso aqui, e João Batista está justamente aqui, nesse ponto, local do Rio Jordão, né? Aqui é o Rio Jordão, Mar Morto, onde o Rio Jordão desemboca. Então João Batista desenvolve o seu ministério aqui, e é aqui que Jesus vai se encontrar com ele para ser batizado. A segunda coisa importante dessa ida de Jesus da Galileia para a Judéia é se dá naquilo que Mateus 4:1 nos relata. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós podemos dizer que o segundo fato importante no ministério de Jesus que acontece na Judéia se prende justamente agora ao fato da sua tentação no deserto. Voltando aqui ao nosso mapa, nós vamos ver justamente isto, né? De que naquela região da Judéia ainda, aqui, bem próximo de onde Jesus
foi batizado, estava no deserto da Judéia, e é onde Jesus vai justamente estar sendo tentado pelo diabo. Vamos adiante. O cumprimento da missão, as pregações e revelação de João Batista culminam com sua prisão. Nós vamos falar alguma coisa disso porque é muito importante nessa relação. Nós compreendermos essa saída de Jesus da Judéia de novo para Galileia, o que é que motivara isso? Por que Jesus não ficou na própria Judéia, ali iniciando o seu ministério? Tem tudo a ver com a relação do ministério de João Batista. Então, João Batista, ele tinha uma missão, e essa missão já tinha sido vaticinada pelos profetas antes do nascimento de Jesus. Por exemplo, Isaías 43, quando fala: uma voz que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Então nós passamos a compreender aí essa relação dessa missão. Qual era a missão? Alguém que iria preparar o caminho para o advento do Cristo. Em Malaquias, nós vamos ter mais uma dessas profecias. Malaquias 3:1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. É uma outra profecia que fala sobre este que iria preparar o caminho para o advento do Cristo. E esse é justamente João. Malaquias 4:5 também nos fala sobre: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então nós vamos ver aqui essa relação de que a pessoa desta figura preparadora para o caminho do Cristo, o advento do Cristo, ele seria muito semelhante a Elias. Em outro momento nós vamos discutir isto, porque as semelhanças vão desde a forma de se pronunciar, de confrontar autoridades, o povo, a questão de como se vestia, tudo isso tem uma relação muito profunda com o aspecto do ministério profético de Elias, que agora também se reveste João Batista. Em Malaquias 4:6, a palavra continua nos dizendo de que sobre esse que seria o preparador desse caminho, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. De contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, tudo isso havia sido vaticinado, dando lastro à missão que esse precursor haveria de realizar antes do advento do ministério do Cristo. Então nós já podemos compreender de que o ocaso da missão de João Batista acontece na sua prisão. É ali que se finda o seu ministério, o ministério profético de preparar o caminho para o advento de Cristo. E esse ministério se encerra justamente com a prisão de João Batista. E acontecendo a prisão de João Batista, o término do seu ministério, dá-se início ao ministério público de Jesus. Na realidade, Jesus é o Cristo.
E justamente no ocaso, no término do ministério de João Batista, se inicia o ministério do qual João Batista viria preparar esse momento. Uma pergunta que nós podemos fazer é por que Jesus, após a prisão de João Batista, deixa a região da Judéia e volta para a região da Galiléia? É justamente essa questão que Mara havia levantado na semana passada. Por que Jesus deixa essa região da Judéia e volta para a região da Galiléia, dando início ao seu ministério? Então vamos decorrer algumas questões aqui que nos indicam, nos esclarece isto. A primeira coisa é que no tempo decorrido entre o início do ministério de João Batista, ele era incansável em apontar o advento eminente do Cristo. Essa era a principal missão dele. O precursor deveria preparar o momento no qual o Cristo viria publicamente a se manifestar. Lucas, capítulo 3, verso 2 a 4, vai nos dizer: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, está aí o João Batista exercendo em plenitude aquilo para o qual Deus evocara o seu ministério. Então, vamos compreendendo aí. A missão de João Batista, ele começa no deserto, ali em torno do Rio Jordão, a pregar esse batismo de arrependimento e preparar, anunciar o advento eminente da pessoa de Jesus. A segunda coisa é que em seu ministério, João Batista confrontou governantes ímpios, líderes religiosos, pagãos, e ao povo a converter-se dos seus maus caminhos. Essa era parte da missão também de João Batista. Além de denunciar essas questões, eu diria que a cerne principal do seu ministério estava em apregoar o advento do Cristo. Mas embutido nisto era confrontar a realidade pecaminosa em de que governantes, líderes religiosos e o próprio povo vivia de modo completamente equivocado e distante das escrituras sagradas, dos propósitos do Senhor. Nós vamos ver isto aí no texto de Mateus 3, versos 7 a 10. Olha a pregação de João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não querais dizer dentre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Olha que discurso duríssimo de João Batista. É como nós falamos na semana passada, não tinha papa na língua para poder denunciar, confrontar aqueles que estavam agindo distante dos propósitos escriturísticos dados ao povo judeu. A terceira coisa dentro da missão
é que ele cumpre um papel muito sóbrio. Apesar de ser muito respeitado, temido até pelas autoridades, pelo caráter profético claro que havia no seu ministério, ele declara de forma incisiva de que ele não era o Cristo esperado. E isso é algo que faz parte dessa construção desse ministério profético de João Batista, como um preparador do caminho para o advento do Cristo. No livro de João, capítulo 1, verso 20, nós vamos encontrar ele dizendo: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Uma outra questão dentro do ministério de João Batista está muito ligado à questão de quando vai se iniciar o ministério de Jesus, é que João Batista, testifica claramente a todos que Jesus é o Cristo. Isto é uma coisa muito importante de nós tomarmos atenção. Além dele não querer, não desejar e não fazer usurpação desse papel do Cristo, ele ainda claramente identifica na pessoa de Jesus esse Cristo esperado. Vamos ver um texto que nos fala sobre isto. Olha que o texto de Mateus, capítulo 3, verso 16 a 17, vai nos dizer: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele, Jesus. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Olha que declaração profunda, uma declaração contundente, o reconhecimento de João Batista de que Jesus é justamente esse Messias, o Cristo esperado. Não é ele, mas é Jesus, o qual ele batizara naquele instante. Testifica através dessa palavra ante ao povo. Outro fato interessante é que enquanto Jesus passava 40 dias no deserto, orando e jejuando, nós já vimos essa parte nos nossos estudos da tentação de Jesus, o próprio Espírito impele Jesus ao deserto para ser tentado, né? João Batista fazia notórios a todos que Jesus era o Cristo esperado. Ele começa com mais contundência, aliar a pessoa, a imagem de Jesus a esse Cristo que era esperado e que agora já estava presente ali no meio do povo judeu. Olha que Mateus 3,11 vai dizer: eu os batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem lhe de tirar as sandálias. Olha, isso é muito interessante. Enquanto Jesus está no deserto, orando e jejuando, o João Batista vai cumprindo o seu papel, o seu ministério em plenitude. Começa a falar ao povo, justamente aliando a esperança do advento do Cristo que estava no povo, a pessoa de Jesus agora já manifesta. Um outro fato importante é que os religiosos judeus estavam totalmente alienados das Escrituras Sagradas e não tinham discernimento espiritual para identificar o advento de Cristo. Isso é uma coisa muito séria. Eu questiono muito, dizendo de que
assim como os magos, né, tiveram discernimento de compreender, através de sinais astrológicos, o advento do Cristo, os sacerdotes e religiosos tinham as escrituras que claramente identificavam o período do advento de Jesus. Por exemplo, a interpretação das 70 semanas de Daniel, no livro do profeta Daniel, outras profecias identificavam claramente que aquele era o tempo do advento do Cristo. E fora as obras, fora a própria palavra de Cristo que testificava sobre ele essa condição desse Jesus ser o Cristo esperado. Mas aí nós vamos ver que os religiosos judeus estavam totalmente alienados nisto, totalmente distantes nisto e muito pelo contrário, preocupados em perder o seu status quo, cegos diante das revelações escriturísticas. E nós vamos ver aí nesse texto de João 1,19 algo muito contundente. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhes perguntarem quem ele era. Olhe de que o fato de João Batista estar profetizando o batismo de arrependimento, profetizando o advento do Cristo, profetizando o arrependimento e volta aos valores das escrituras sagradas, nós vamos encontrar agora eles preocupados de que João Batista estivesse se promovendo ao status de Messias, do Cristo. E nós vamos ver de que essas autoridades religiosas já iam ao encontro de João com toda certeza, com o propósito de perseguir, de abafar, de desconstruir o ministério de João Batista, caso esse tivesse algum tipo de desejo de promoção pessoal, se colocando no lugar de Cristo. Uma outra coisa importante, quando Mara nos perguntou essa questão, porque a prisão de João Batista desencadeia o início do ministério de Jesus, é que somente ao final do ministério do precursor, que é João Batista, é que profeticamente se daria o início do ministério do Cristo esperado. Então era preciso que se terminasse o ministério de João Batista para que a sua missão completa, a sua missão realizada, que era de precursor, que era de preparar o caminho para o advento de Cristo, após isto houvesse manifestação de Jesus, o Cristo. Olha o que o texto de João 1,30 declara: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Então, ele tinha compreensão disso, que após ele é que haveria justamente de exercer esse ministério o Cristo, que aí é identificado na pessoa de nosso Senhor Jesus. Uma outra questão nessa discussão que tem lugar é que tem sido compreendido uma assunção corajosa de sua missão, Cristo, aí já estou falando de Jesus Cristo. Ele compreendeu esse momento da prisão desse, que Jesus tinha clara evidência que era o precursor, que era aquele que Isaías, que Malaquias havia profetizado, que seria aquele que prepararia o caminho. Tendo essa consciência, tendo essa compreensão, Jesus entende claramente que
a finalização, a finitude agora desse ministério de João Batista ensejava para que ele tomasse uma atitude corajosa de início da sua missão. E com isto também a busca de uma segurança maior, né? Nós vamos ver de que, quando eu falei lá atrás que os fariseus, os sacerdotes e outras lideranças religiosas agora estavam preocupados com que alguém viesse deslocar o centro de gravidade da autoridade religiosa que eles exerciam, estavam prontos a perseguirem Jesus com toda a força. E aí nós vamos ver que Jesus sai da Judéia justamente porque ele assume agora, é protagonista dessa nova fase do seu ministério, que é um ministério público. Então, voltando a Galiléia, Jesus não optou em voltar para Nazaré. Lucas 4,16, nós vamos ver ali, primeiro imbróglio, Jesus lá na sinagoga, pega um texto de Isaías e diz, está cumprido em mim, isso daqui, eu sou o Cristo, e a conturbação que se gera a partir disto. Então, a Galiléia, né, é a região que nós falamos ali, Jesus estava na Judéia, sai da Judéia e volta para a Galiléia, onde ele já vivia há 33 anos. E nessa volta ele decide não voltar mais para Nazaré. E isso tem também um propósito. Por que Jesus não volta para Nazaré direto? Porque Nazaré estava bem próximo ao lugar onde era centro de gravidade da autoridade, do exercício das autoridades, do poder ali na Galileia, né? Era central demais. Se pensarmos essa questão de segurança, estava a Nazaré perto do centro do governo de Séforis. Interessante de que hoje essa localidade de Séforis é um distrito muito pequeno de Nazaré, mas no período de Jesus era Séforis, que era o centro, era o maior centro, e Nazaré era uma cidadezinha, um arraial satélite a Séforis. E Jesus decide não ficar nessa localidade justamente para fugir disto. Então ele foi morar em Cafarnaum, que é na Galiléia também. Mateus 4,13, o verbo katoiken, morar, implica em adquirir uma casa. Daqui nós vamos discutir também mais adiante. Jesus ele não aluga ou recebe, ele sai de Nazaré, pode ser que tenha vendido a casa que fora dos seus pais lá, vai para a região agora, a cidade de Cafarnaum, e lá vai morar. Isso implica, né, essa palavra, esse verbo aqui, katoikien, significa morar, implica em adquirir uma casa, comprar uma casa em Cafarnaum, que ficava na costa do Mar da Galileia. Fugir para Decápolis. E aí nós vamos parar por aqui. Na próxima lição nós continuaremos dando uma pincelada final nisso daqui. Que Deus nos abençoe e nos dê muita graça. E vamos ouvir, questionar, estudar paralelamente e contribuir para que nós cresçamos cada dia mais e mais no conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Pois ela nos purifica, ela nos sustenta, ela nos dá graça. Que Deus te abençoe, em nome e para a glória de Jesus. Amém.